Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão 61 da terceira aplicação do Enem de 2014. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem a gente começa de trás para frente e a pergunta é: a solução desenvolvida por Carnot para aumentar a eficiência, o rendimento da máquina a vapor foi qual? E as alternativas foram colocadas. No fundo, esse enunciado não vai ajudar muito a chegar na resposta correta, mas vamos dar uma lida. As máquinas térmicas foram aprimoradas durante a primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. O trabalho do engenheiro francês Nicolas Leonard Sadi Carnot, que notou a relação entre a eficiência da máquina a vapor e a diferença de temperatura entre o vapor e o ambiente externo, foi fundamental para esse aprimoramento. Bom, o texto só faz uma contextualização de onde o Carnot entra nessa história de máquina térmica. Vamos pensar qual foi a proposta dele para aumentar o rendimento desses dispositivos? Vem, para começar, acho que vale a gente desenhar aqui o que é uma máquina térmica. Uma máquina térmica a gente aprende que é um dispositivo, um equipamento que vai operar, trabalhar entre duas fontes ou dois reservatórios. Uma fonte quente, que está numa temperatura que eu chamei de TQ, e uma fonte fria, numa temperatura que eu chamei de TF. Esse dispositivo é um dispositivo que foi construído para que ele realize trabalho, para que a gente consiga aproveitar a energia ali de um fluido de operação e transforme em energia útil, em energia mecânica, que é o trabalho. Como isso? A máquina, ela retira calor da fonte quente, é assim que ela funciona, e o calor retirado da fonte quente eu vou chamar de QQ. Uma parte dessa energia é transformada em trabalho, só que não existe máquina térmica com rendimento de 100%. Sempre tem uma partezinha da energia que vai ser perdida, liberada, dissipada para a fonte fria. E esse calor que vai para a fonte fria a gente chama de QF. A partir da conservação de energia, a gente pode escrever até a equação da máquina térmica. O que ela tira de energia da fonte quente, uma parte vira trabalho e a outra parte é liberada, perdida para a fonte fria. Ok? No caso de um motor, essa fonte quente é a câmara de combustão, onde a gente tem a reação de combustão, de explosão acontecendo, e gás quente a alta pressão vai ser gerado. Então aqui a gente está falando da câmara de combustão do motor. E a fonte fria, para onde o motor vai liberar energia, é o ambiente externo, né? É a redondeza ali do ambiente. Então aqui está falando do ambiente externo. O que mais que a gente precisa resgatar de informação para poder fazer o exercício? Nesse exercício, a gente não está falando de qualquer máquina térmica. A gente está falando de uma máquina térmica criada pelo Carnot. E para a máquina de Carnot, existe uma fórmula especial para calcular o rendimento. Essa fórmula aqui do rendimento, ela vale para todas as máquinas térmicas. É o trabalho dividido pelo QQ. O que me interessa, a parte útil, trabalho, sobre o total investido na máquina, o calor tirado da fonte quente. Mas, nesse problema, como a gente está falando de uma máquina de Carnot, que é aquela que vai trabalhar num ciclo formado por duas isotérmicas e duas adiabáticas intercaladas, o rendimento é um rendimento dado por essa expressão aqui. O rendimento no ciclo de Carnot é 1 menos temperatura de operação da fonte fria dividido pela temperatura de operação da fonte quente. Esse rendimento dado por essa fórmula é o maior rendimento possível. É um limite de rendimento de aproveitamento que uma máquina térmica pode ter. Bom, com base nessa revisão, agora a gente pode pensar em como melhorar o rendimento da máquina térmica. Vem comigo. A gente sabe que esse limite para o rendimento, para o aproveitamento da máquina térmica, no caso da máquina de Carnot, é dado por essa expressão. Se a gente quer melhorar o aproveitamento, a gente quer que esse valor aqui seja o maior possível. Nos sonhos, ele seria igual a 1 para um rendimento de 100%, mas a gente sabe que isso é impossível. Mas vamos pensar.
Como a gente quer aumentar o rendimento, a gente vai ter que mexer em alguma coisa dessa expressão para que o valor da conta dê o maior possível. E é isso que a gente vai desvendar juntos. Bora! Estamos atrás de aumentar o rendimento. Então, para aumentar o rendimento, ou seja, o valor do eta, esse eninho com a perninha puxada. O que a gente precisa fazer para aumentar o rendimento olhando para aquela fórmula? O rendimento é dado por 1 menos o valor dessa fração. Se essa fração for um valor pequeno, melhor para a gente, né? Porque daí fica 1 menos uma coisa pequenininha, sobra um tanto grande, né? Um tanto maior. Quanto menor for o valor dessa fração, maior é o rendimento. Então, para aumentar o rendimento, a gente precisa reduzir o valor da fração da razão TF sobre TQ. Ok? E quando a gente tem uma fração, o que eu posso fazer para reduzir o valor dela? Aqui a gente tem duas possibilidades. A gente pode diminuir o valor dessa fração, ou porque a gente vai diminuir o valor de TF, o numerador, ou porque a gente vai aumentar o valor de TQ, o denominador. Pode fazer os dois juntos? Pode, mas eu estou separando para você. Se eu pego a minha fração TF sobre TQ e eu diminuo o valor do numerador, o valor da fração como um todo vai diminuir. Outra opção, eu pego a minha fração TF sobre TQ e eu aumento o valor do denominador. Eu estou dividindo por um número maior. O valor da fração vai diminuir. Qual desses caminhos a gente vai seguir? Dá uma olhada para o desenho da máquina térmica. A temperatura da fonte fria está relacionada com o ambiente externo, com o ambiente que envolve o motor. E a menos que seja um ambiente climatizado, a gente não consegue controlar essa temperatura, né? Você tem um motor ali trabalhando na rua, numa fábrica, em volta do motor, você não tem controle da temperatura. Você tem controle da temperatura dentro do motor. A temperatura da câmara de combustão você consegue controlar. E é justamente por esse caminho que o exercício quer que a gente vá. Porque todas as alternativas falam de coisas relacionadas com um recipiente. Esse recipiente da máquina é a câmara de combustão dela. Então, esse caminho aqui, de mexer com a temperatura externa, não vai rolar. A gente vai ter que ir por um outro caminho. E o caminho vai ser aumentar a temperatura da fonte quente. Fonte quente é essa, a câmara de combustão, onde tem o gás ali explodindo, liberando energia para a máquina funcionar. Agora, a gente vai pensar, olhando para esse gás da câmara de combustão, o que a gente pode fazer com esse recipiente para aumentar a temperatura dele. Vem, já que a gente tem um gás ali dentro, uma equação que fala sobre o estado de um gás é a equação de Clapeyron. Então, eu vou escrever para você aqui, ó, a equação de Clapeyron. E essa equação relaciona as grandezas de um único estado do gás, escrevendo que PV é igual a nRT. Vamos isolar a temperatura aqui e escrever que temperatura é igual a pressão vezes volume sobre número de mols vezes constante. No nosso problema, ninguém fala de mexer na quantidade de gás dentro da câmara. Isso aqui é constante. R é a constante universal dos gases, é aquele 0,082 atm litro por mol Kelvin. É constante, é um número. Essas duas coisas aqui são valores que a gente não consegue mexer. Nesse problema, isso aqui é um termo que é constante. Se de repente a gente mexer com a pressão e com o volume, eu consigo mexer na temperatura. Lembrando que o que interessa para a gente é aumentar o valor da temperatura. A gente precisa que a temperatura do gás dentro da câmara aumente de valor. O que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhada nas alternativas? Letra A. Reduzir o volume do recipiente sob pressão constante. Olha para a fórmula. Se eu pego a pressão e não mexo nela,
e eu reduzo o volume do recipiente, o volume não está na parte de cima, no numerador, isso vai provocar uma redução na temperatura. E a gente precisa que a temperatura aumente. Então, reduzir volume não é caminho. Esquece a letra A. Letra B. Aumentar o volume do recipiente e reduzir a pressão proporcionalmente. Vamos traduzir isso daí? Imagine, por exemplo, que a gente aumentou o volume do recipiente 2 vezes. É um volume 2 vezes maior. Só que a letra B está falando que o que eu faço com o volume, eu faço ao contrário com a pressão, na mesma proporção. Então, se o volume foi multiplicado por 2, eu deveria dividir a pressão por 2. Não vai alterar a conta, né? Se eu multipliquei um por 2 e dividi o outro por 2, o resultado continua dando o mesmo. Se a gente vem aqui e multiplica o volume por K e divide a pressão por K, a temperatura não vai sofrer alteração. E a gente está brigando para aumentar a temperatura. Então, não pode ser a letra B. Letra C. Reduzir o volume do recipiente e a pressão proporcionalmente. Na letra C está falando, olha, pega a pressão e diminui, pega o volume e diminui. Se eu diminuir os dois, eu estou diminuindo o numerador dessa conta. Eu vou diminuir o valor da temperatura e a gente precisa aumentar. Não pode ser também a letra C. Vamos descartar. Letra D. Reduzir a pressão dentro do recipiente e manter o seu volume. Se o volume for mantido constante e a gente diminui o valor da pressão, a temperatura vai diminuir de valor. Está no numerador. Se eu diminuo a pressão com volume constante, diminui a temperatura. E lembre que a gente está atrás de um aumento da temperatura. Então a letra D cai fora e vamos torcer para ser a letra E a nossa alternativa. Aumentar a pressão dentro do recipiente e manter o volume constante. Se eu venho aqui e mantenho o volume constante, ao mesmo tempo em que eu aumento a pressão, como a pressão aparece no numerador da minha expressão, o aumento da pressão provoca aumento da temperatura. E era justamente isso que a gente precisava para aumentar o rendimento da nossa máquina térmica. Por isso, a letra E é a alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!